Olá, queridos. Luz e paz aos corações de todos. Carlinha comentou aqui comigo que muitas pessoas fazem live neste horário. Claro, tá todo mundo querendo ajudar, outras pessoas querendo se envolver, se engajar, outras pessoas estão tentando vender. Está todo mundo numa tentativa de uma conexão, não é? Eu vou esperar só um pouquinho, aguardar que as pessoas comecem a entrar, tá bom? Então, para quem está chegando, luz e paz aos corações, tá bom? Se eu não ler os nomes certos, vocês me perdoem. Alexa, boa noite, luz e paz. Bom que vocês estão aqui. E haja coragem para a gente poder conseguir, né, tratar esse assunto que dói no coração da gente, né? Fica aqui o meu agradecimento especial ao meu sobrinho Rafael, que me assiste. Ele tem 6 anos, não é isso que o Rafa tem? Ele tem 6 anos, me assiste junto com a minha irmã Simara, a mamãe dele. E ele diz que manda coraçõezinhos para mim durante toda a live. O mais interessante é que ele diz que ele entende tudo aquilo que eu falo. Eu amei. Se até uma criança está entendendo, nós adultos vamos nos entender melhor ainda, né? Quem sabe aí não é o futuro aí dessa descendência da minha família, um próximo psicoterapeuta? Alguém para ajudar para que pessoas possam melhorar na face do amor, do desenvolvimento, né, nos relacionamentos. Porque vamos combinar, pessoas, é difícil demais a gente se relacionar com as pessoas. Nós temos dificuldade conosco, imagina com os outros, né? Vamos lá, então. Deixa eu ver. Ih, passaram só 2 minutos apenas. Eu vou esperar mais 3, tá? Henrique, Tamires, Diana, Clara, bem-vindos. Cleusa, Narves, Márcia, Maria, bem-vindos todos. Que sejam todos muito iluminados. Tamila, irmã querida, lá nos Estados Unidos, gratidão por estar aqui. Gratidão imensa. Depois opinem, gente. Eu preciso da opinião de vocês. Porque, na verdade, o que acontece, né? Eu, Gisele, tenho uma larga experiência nessa área da psique humana em função das minhas faculdades. Para quem ainda não me conhece, né? Eu fiz primeiro psicologia, depois eu fiz ciências sociais, depois eu fiz inúmeros cursos na área das terapias integrativas. Aí é uma lista enorme. Depois eu fui fazer constelações familiares, depois eu fiz comunicação não violenta, e nessa sexta agora eu vou começar uma pós em logoterapia e psicologia existencial. Não vou parar nunca. Eu falo que tanto aqui como nos outros planos da vida eu quero continuar estudando. Isso faz parte da minha característica humana, né? TT, beijo, gratidão, viu, pela participação. Vamos aguardar mais 2 minutos, tá bom? Que aí as pessoas vão entrando, já que o assunto é denso. Eu espero encerrar esse assunto hoje com vocês, e aí a gente vai precisar pensar no próximo assunto da próxima semana, e aí eu conto com a ajuda de vocês. Eu comecei a falar e me interrompi. Então, para que eu seja realmente útil, para que eu seja uma ponte entre as forças superiores da vida, para que eu seja uma ponte do Cristo e a humanidade, eu preciso que vocês me digam se o trabalho está legal, se as lives estão satisfatórias, se vocês estão aprendendo ou se eu estou cometendo algum erro. Por exemplo, estou falando de uma forma muito difícil, não estou com um roteiro, um início, um meio e um fim da forma que seja gostoso para compreensão e para aceitação no coração. Então, eu sou super aberta a essas sugestões que vocês podem me dar, tá bom? Na segunda-feira que passou agora, que foi Dia das Mulheres, parabéns para nós, todas as mulheres, e parabéns aos homens que vieram de mulheres e que se casam com mulheres e que têm amigas mulheres e que tentam nos compreender, né? Eu gravei uma palestra a pedido do grupo NID BH, é uma escola bilíngue, muito interessante, vale a pena dar uma olhadinha. E aí o que eu fiz? Eu solicitei a gravação, o tema foi o que quer uma mulher moderna. Interessante, né? E aí eu fiz alguns apanhados e fiz essa palestra que durou uns 50 minutinhos. Está lá no meu canal do YouTube. Gisele Miranda, Desenvolvimento Psíquico e Afetivo. Quem quiser depois dar uma passadinha lá para assistir, ok? Vamos lá então.
Hoje, além da minha fala, eu vou querer compartilhar com vocês alguns trechos que eu anotei dos meus estudos, porque eu quero ser muito fiel àquilo que eu compreendi e eu quero ser mais fiel ao que os autores trazem. Por que eu tomei essa decisão hoje? Porque mais importante para mim do que chegar aqui e ficar conversando com vocês sobre a minha opinião é trazer junto com a minha opinião a opinião de estudiosos, de especialistas. Por quê? Porque essas pessoas são diferenciadas, essas pessoas são avatares no campo da ciência, da compreensão humana, e elas estão anos-luz de conhecimento, anos-luz de sabedoria à nossa frente, ok? Tá, então vamos lá. Primeiro ponto sobre relacionamento, porque a gente não vai conseguir compreender luto, separações, divórcio, enlutamento, ou seja, a perda pela morte, se nós não conseguimos compreender o que é que estava presente, né? Então, nós levamos da nossa família de origem muitos referenciais sobre o lugar que nós precisamos ocupar na estrutura familiar, na família que estamos montando. O que isso quer dizer, amado e amada? Que nós, sem que saibamos, portanto de uma forma inconsciente, colhemos informações desde que fomos gerados do nosso pai, da nossa mãe, da biografia de amor, da biografia de ódio, da forma de se relacionarem, e nós vamos colocando isso como se fosse uma espécie de roteiro. E nós não temos muitas vezes uma flexibilidade psíquica em função da tenra idade, uma flexibilidade emocional de compreendermos o que é que estamos sentindo e a que estamos submetidos. Então nós vamos criando esquemas, é como se fosse uma forma, para que você possa me entender de uma forma mais fácil. É assim, ó. Se eu pego uma forma redonda para eu fazer um pudim, claro que eu sei que o pudim ele vai sair redondo, mesmo que ele despedace. Se eu pego uma forma em forma de coração, eu já sei. Então, como é que vai ser a forma? Imaginem vocês que nós vamos construindo essa forma, como é que eu penso, como é que eu sinto, em que eu acredito, como é que um homem se comporta, como é que uma mulher se comporta, como é que um filho se comporta. A partir daquilo que eu assisto, daquilo que eu acompanho, daquilo que eu vejo, daquilo que eu vivencio desde o momento em que eu sou então gerado, ok? Quando então eu vou para a formação de uma família, e aí, gente, formação de família a gente tem que pensar assim, muitas vezes já é durante um namoro, ok? Nós já estamos em 22 pessoas, parabéns. Porque quem está aqui está realmente querendo esses assuntos de uma boa conversa que fazem com que aprofundemos. E se você puder me ajudar, me presenteando, mande o aviãozinho convidando seus amigos e parentes, aquelas pessoas que você sabe que uma conversa como essa há de fazer-lhes diferença na vida. Eu agradeço imensamente esse gesto, tá bom? Então, vamos voltar no assunto. Quando eu, então, começo num namoro porque eu quero me casar, num namoro porque eu quero constituir família, num namoro porque eu quero ter filhos. Ali tem os meus sonhos psíquicos. Além dos meus sonhos psíquicos, ali eu vou ter uma continuidade da minha família, uma continuidade da minha vida. É como se fosse a minha obra. Gente, muitas vezes nós percebemos que a grande obra que nós deixamos na vida não é trabalho, são os filhos, é o casamento, é a vivência afetiva, ok? Carlinha acabou de me lembrar que eu tenho um combinado com vocês. Se alguém quiser compartilhar algo importante, uma história pessoal, ou quiser me fazer alguma pergunta que não queira aparecer aqui no chat, sinta-se à vontade para enviar a pergunta para o meu número 31 9 9954 4329. Vou repetir, 31, coloca para mim no chat, por favor. 31 9 9954 4329. Esse número é para aquelas pessoas que querem me fazer perguntas, mas não podem, por N motivos, aparecer no chat, ok? Vou manter sigilo como psicoterapeuta, combinado? Entenderam então formas, né? Agora prestem bastante atenção nessa verdade. Um vínculo, ele é muito profundo para permitir a construção de uma família.
Aí é que começa um nó na cabeça da gente. Mas e quando os relacionamentos, Gisele, são abusivos? Há vínculo profundo. Gisele, e quando há violência nos relacionamentos? Há vínculo profundo. Gisele, eu me lembro do meu pai e da minha mãe que viviam se estapeando, brigando, reclamando, viviam falando que iam se separar. Era uma cachorrada, como algumas pessoas falam. Gente, ali existia vínculo profundo. E eu costumo brincar que muitos casais fazem as pazes na alcova, em segredo, ok? Mas eles brigam em público. E aí, pense numa criança assistindo isso, essa criança vai entender que as brigas são naturais, que fazem parte da relação humana. Só depois, aí a gente vai falar de uma construção emocional mais intensa, mais sólida, para conseguir perceber que existem alternativas para isso, ok? Bert Helling vai nos falar que o relacionamento íntimo entre o casal cria um laço na alma, que é, de certa forma, indissolúvel. Aqui vem como se fosse um bichinho mexendo com a gente. Bert Helling, muito estudioso, muito sábio, disse que quando há um relacionamento íntimo, a relação sexual cria um laço na alma. E quando tem, além do relacionamento íntimo sexual, um relacionamento íntimo de convívio, esse laço da alma ele é mais forte. Até aí tá tranquilo, não tá, queridos? Agora eu vou dar o pulo do gato com vocês. Bert Helling vai falar que esse vínculo, quando as pessoas se separam, ele não pode ser extinto. Ele não é instinto. Como assim? Eu me separei, tô a fim de me ver livre daquela mulher, tô a fim de me ver livre daquele homem. Ele vai ficar vinculado à minha vida toda? O vínculo, ele não pode ser dissolvido. Bert Helling fala o seguinte, olha só, o vínculo ele precisa ser reconhecido. Então, olha, e aí vale uma dica, né? Quando a gente se separa com dor, com sofrimento, com ódio, com vazio, com uma lástima e por aí vai. Eu vou falar daqui a pouquinho da dor da separação. Ao mesmo tempo, tudo aquilo que de bonito vivido, quando se apaixonou, quando começaram a ficar juntos, as construções, os sonhos, tudo isso está dentro de você. Então, se você nega porque sofreu no final o que aconteceu de bom no início e no meio, e gente, final às vezes são os últimos 2 anos de um relacionamento longo, os últimos 6 meses, final não é a última semana não, tá? Quando a gente nega o final, quando a gente nega o início e o meio por causa do final, nós estamos sendo ingratos com a pessoa, mas estamos sendo ingratos conosco mesmo. Por quê? Como foi que eu me permiti viver desse jeito? Como foi que eu escolhi essa pessoa? Onde é que eu estava com a cabeça? Então a pessoa entra num processo de autoculpa, de autocomiseração, que não a ajuda a superar a dor, nem caminhar com originalidade para o futuro. Aí, Bert Helling, ele pega mais um tiquinho pesado e ele diz assim, a cada novo relacionamento, a disponibilidade interna da alma para um relacionar-se vai diminuindo. Deixamos algo de nós com os parceiros anteriores. O que Helling quer trazer com isso? Tem algo, no exemplo da Gisele, que se relacionou durante 16 anos com o Gustavo, com quem tem 2 filhos, e ficou lá atrás. Quer dizer que eu quero de novo na minha vida? Não. Quer dizer que há possibilidade de recomeço? Não. Quer dizer que tem sofrimento ou quer dizer que tem arrependimento do término? Não. Tá ótimo. Durou o tempo que tinha que durar, deu certo o tempo que tinha que dar certo. Ao mesmo tempo, uma parte do vínculo que eu tinha, uma parte da minha alma continua lá. E uma outra parte aqui inteira para vivenciar. Quando eu, então,
reconheço esse vínculo, ele deixa de ser presente, presente no tempo de agora, me incomodando, me atrapalhando. Ele passa a ser participativo no sentido de ocupar um espaço. Qual espaço? De gratidão e de história na minha vida. Ok? Vejam isso quanto é importante, e é ainda mais importante quando se tem filhos, porque quando a mulher ou quando o homem não conseguem reconhecer esse antigo parceiro, essa antiga parceira no lugar que lhe é cabido, de primeiro marido, ou de segundo marido, ou de terceiro marido, ou de primeiro esposo, ou de segundo esposo, ou de terceira esposa, o que acontece é que não se permite olhar para os filhos e ver o melhor do ex-parceiro ou da ex-parceira naqueles seres. Consegue entender como muitas vezes os relacionamentos entre mães e filhos, entre pais e filhos, fica truncado, emaranhado, em função dessa dor que ficou lá atrás? Ok? Aí eu quero falar para vocês agora quando vai acontecer uma separação e o divórcio. Vamos falar daquele momento difícil? Aquele momento que você acha assim, gente, eu adoro essa metáfora. Uma separação difícil, ela pode ser medida se você pensar assim. Suponha que você estivesse no térreo de um grande edifício, de um grande prédio, ok? Quantos andares tinham acima de você? Suponha que alguém tenha colocado algumas bombas acima nesses andares, e as bombas foram explodidas e tudo caiu sobre você. Separação muitas vezes é essa sensação. Você está nos escombros. Você não sabe nem como sair. E você sabe que a dor é intensa, que o sofrimento é grande. E você não sabe muitas vezes nem o que é possível realizar para que haja uma cura. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês com relação a uma separação. Por que eu uni divórcio, separação e término de relacionamento? Porque, amados, vai depender da intensidade. Tem términos de namoros que eles doem terrivelmente, principalmente quando houve um aborto, tá? No relacionamento. Ou quando é namoro e se tem filhos, o que para Beth Helling já é casamento. Mas tem términos de namoros que eles doem terrivelmente. Já tem separações de casamento que elas doem, mas não tanto. E existem separações de casamento e divórcio que doem de uma forma estrondosa. Então, cada um aqui é que vai saber na sua própria biografia, ao longo da sua vida, como foi que as separações lhe doeram na alma, tá bom? Quando tem raiva e quando tem censura. O que é censura? Fulano fez isso, está errado. Mas ele não deveria ter feito dessa forma. Você viu como é que ela está se comportando? Você já entendeu por que ela está fazendo isso? Censura é, eu fico o tempo inteiro achando errado aquilo que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Ou eu tenho uma raiva contida dessa pessoa e do sofrimento que essa pessoa me fez passar. Bert Helling vai falar que só existe raiva e censura como se fossem emoções, sentimentos secundários. O que é isso? Sentimentos secundários são aqueles que nós produzimos a partir do momento que negamos os sentimentos primários. Então, você que está me ouvindo, quanto maior a sua dor numa separação, num divórcio, quanto maior, digamos assim, a sua raiva junto com a dor, e quanto maior a censura com o ex ou a ex, quer dizer que você está usando para substituir o sofrimento e a tristeza. Quanto mais raiva, mais sofrido e mais triste é a separação. Mas espera aí, eu não posso aceitar que eu estou triste, que eu estou sofrendo. Eu tenho que erguer, afinal, a fila anda, a vida segue, eu preciso por causa dos meus filhos, eu preciso por causa disso seguir. Amores, o que nós fazemos? Nós vamos lá na tristeza e no sofrimento e a gente encobre, embola e tenta guardar. O que é que vem para ocupar esse lugar? A raiva e a censura. Qual que é a solução, Gisele? Bert Helling vai falar assim, escutem. A solução para combater a ilusão
Gente, por que não deu certo? Gente, mas eu fiz tudo. Gente, por que eu falhei? Nossa, eu deveria fazer como a minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, quando a gente se ilude de que poderia ter sido de um jeito diferente, sabe? A solução para combater a ilusão e a crítica destrutiva, consigo ou com o outro, consigo ou com a outra, é resignar-se, diz Bert Hellinger. Resignar-se à forte dor causada, provocada pelo fim do relacionamento. E aí, pausa, né? Os meninos estavam brincando aqui, os meninos, forma carinhosa de dizer, né? Mas a Eibe, já vi a Carla brincando, meu esposo Silvio, de que tem uns videozinhos aí na internet, as pessoas dizendo, tô ótima, né? Medicada de manhã, de tarde, de noite, não é isso? 2 comprimidos de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. Vocês já viram isso aí rodando? Vamos pegar isso como uma base para a gente poder pensar. Quando é que na nossa sociedade sofrer é bom? Quando é que na nossa sociedade suportar a dor é algo prazeroso ou é algo que a gente aplaude? Não, nós estamos numa sociedade em que nós usamos 3 gotinhas, que ele está falando, 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. É de Rivotril ou de qualquer remédio que seja aí calmante ou dessa área, né? Com todo respeito a quem precisa, tá, gente? Tem gente que realmente precisa e se não for a medicação, não sai das maiores dores, né? O que eu estou dizendo aqui é o quanto a nossa sociedade tem nos ensinado que para todas as dores, para todos os problemas, a gente precisa se anestesiar. Dor de cabeça, qual que é o remédio que vocês pensam? Cólica, qual que é o remédio que vocês pensam? Dor de garganta, qual que é o remédio que vocês pensam? Então, nós temos uma leva de medicamentos que muito nos ajudam nas nossas dores físicas. E nem sempre a gente toma porque está precisando mesmo do medicamento. A gente não quer suportar nem 1% de dor. E aí nos impede de verificarmos muitas vezes qual é a causa daquela dor, a raiz daquela dor. Combinado? Então fica a dica aí já para a gente começar a pensar. Mas não só essa questão da dor física, mas a nossa sociedade nos ensina a anestesiarmos as nossas dores psíquicas. Com que, gente? Nossa! Nós somos experts nisso. Somos experts. Preciso só que vocês me ajudem. A plataforma do Instagram entende que uma live ela é relevante no seu conteúdo quando a gente tem um monte de aviãozinhos sendo enviados, ou seja, é tão bom que eu estou convidando alguém e quando a gente vai nos coraçõezinhos e demonstra que a gente está gostando e quando a gente interage conversando. Tá? Então, eu estou aqui fazendo a minha parte, eu preciso da ajuda de vocês, caso vocês concordem comigo, de eu dar sequência até eu terminar o assunto hoje, talvez num pouquinho mais do que 1 hora. Combinado? Então, olha, se nós estamos numa sociedade em que ela nos ensina a anestesiarmos, e como é que a gente anestesia? Mulherada, cartão de crédito é ou não é uma boa anestesia? Ah, tô precisando aumentar a autoestima, tô muito chateada, terminei. E aí começam, olha, cirurgias plásticas em excesso e sem necessidade, compras em excesso. Gente, tem pessoas que têm 400 pares de sapato e não usam, porque se alguém tem 400 e usa, tá top, ok? Tem gente que tem 2 guarda-roupas e usa todas as roupas. Precisa por causa do trabalho. Tem gente que tem e não usa. É aí que a gente vai medir. Comida, nossa, farinha de trigo e açúcar não tem melhor para anestesiar uma dor, não é? Pizza, hambúrguer, para quem come carne, né? Aquela coxinha. Para quem não come carne, aquela coxinha sem a carne por dentro, aquela fritura, aquele cheiro de pastel, aquilo faz bem para o cérebro. Né? Quantas vezes eu escuto as pacientes dizendo, Gisele, eu chego em casa e falo, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Abro um pacotinho de bolacha recheada e falo, vou comer só 3, comi 3 pacotes. O que é isso? Um anestesiamento através da comida. O anestesiamento através da bebida. Quantas pessoas precisam de meia garrafa ou de uma garrafa de vinho no final do dia? Para dar conta de dormir, para dar conta de acordar e trabalhar. Ou do copinho de cachaça. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. A gente ainda tem a gama de medicamentos que nos anestesia. E a gente ainda tem o sexo. Os homens usam muito o sexo como uma forma de anestesiar, tá? Isso aí é muito diferente. O homem vai buscar mais o sexo para anestesiar e a mulher, ela recua mais. São cérebros diferentes, formas diferentes de viver, tá bom? Carlinha tá me dizendo que somos 40. Gratidão, pessoas lindas.
pessoas que querem realmente uma evolução rápida nesse mundo. Eu brinco que terapia, autodesenvolvimento, constelação familiar e essas técnicas que hoje existem no mundo é para quem quer ser feliz mais rápido, não é para doido ou para doente, é para quem quer ser feliz, porque se a gente se entende melhor. Então, cada um aqui que está me ouvindo consegue pensar assim, será que eu estou me anestesiando? Será que eu já me anestesiei em algum momento? Gente, isso é muito sutil. Eu me lembro que no meu primeiro casamento, numa fase muito difícil, eu chegava do consultório por volta assim de umas 10h30, 11 horas da noite. Eu adorava Grey's Anatomy. Todo mundo aqui já deve ter tido uma fase, né? Pois é, eu tive a minha fase de Grey's Anatomy, adorava. Chegava moída, cansada, tomava um banho, passava os meus cremes que eu amo, sentava diante da televisão e ia comer doce. A pessoa comendo doce antes de dormir. Não tem como emagrecer, não tem como não reclamar que engordou um tiquinho. E aí eu comecei a observar, eu não sou de comer doce à noite, a vontade do corpo de comer doce é depois do almoço, é pouquinho. O que está acontecendo comigo? Vocês acham que a resposta vem na hora? Não! Amados, nem sempre a resposta vem na hora, mas a gente precisa indagar. O mundo é feito por perguntas. E aí depois eu fui entender que era o primeiro momento do dia em que eu estava sozinha, filhos dormindo, a minha mãe nessa época morava comigo, mãe dormindo, o marido, que é o primeiro marido, estava a trabalho e a estudo fora da cidade, então eu estava sozinha. Naquele momento a solidão que eu tinha, eu me permitia senti-la. E aí quando ela começava a sentir, eu falava, não, deixa eu chorar a dor do outro. Então eu assistia a Grey's Anatomy, né? E chorava horrores ali, né? Me encantava com as histórias e dá-lhe doce. E aí eu parei para me conectar com a minha dor. Então você que está me ouvindo, fica aqui a dica, se conecte com a sua dor. Sabe o que Bert Helling vai falar sobre separação? Essa dor não dura muito, dor de separação, quando você não anestesia, combinado? Essa dor não dura muito, mas é lancinante. Escuta Bert Helling. Não dura muito, mas é lancinante. E eu me lembro da minha dor lancinante. De eu sentar, encostada na parede, abraçar os meus joelhos e chorar convulsivamente por muito tempo. Parecia, e aí eu vou falar de teoria dos pacientes que eu já atendi, das palestras que eu já dei, e vou falar da minha história. Parece que alguém enfia a mão no coração da gente, macera assim e joga fora. Fica um rombo, fica um vazio, fica uma dor que você não se reconhece no espelho. Você não sabe o que você gosta, o que você quer, para que você está ali. E aí você começa a pensar num monte de pessoas que poderiam ser suporte e você não encontra muitas vezes. Por quê? Porque a dor é lancinante, ela é sua. Você precisa se permitir sentir. Então você que está me ouvindo, e aí eu falo isso com os meus pacientes, eles falam, Gisele, você parece uma bruxa. Eu falo, não amor, é teoria psicológica. Você que está me ouvindo, se você passou por uma separação, alguém que era muito especial para você, uma relação que era maravilhosa e acabou, se você não chegou ainda na dor lancinante, se prepare porque você está precisando chegar nela. Gisele, mas eu não quero. Oi, tem várias saídas aí que não são saudáveis, né? Vai caindo, matando, a fila anda, ou fica numa solidão superficial, não trabalha a grande dor, ou você vai encontrar outros caminhos que não é o caminho para você voltar a ter saúde, ok? Bert Helling vai nos dizer de uma disponibilidade para sofrer. Gente, eu estou disponível para sofrer. Olha que bonito isso. Eu quero? Claro que não, quem é que quer sofrer? Mas sabendo que a gente precisa e que não tem jeito depois de ter uma saúde psíquica, uma saúde emocional, de ter um relacionamento novo de qualidade, você vai aceitar passar por isso. Mas se você fizer uma pirracinha básica, não aceito de jeito nenhum, atente. Se você não aceita de jeito nenhum, sabendo que vai ser melhor passar pela dor lancinante, a sua criança interior está mais forte do que o adulto que você é. Dói, né? Nossa, criança interior é para outro dia, é para outra live. Bert, vocês vão me perdoar, eu não consigo ficar falando sem beber água, tá? Vocês me perdoem. E eu falo rápido porque eu quero compartilhar muito.
Aí, né, a boca fica seca. Hellig vai falar o seguinte: tratar do que merece ser tratado e dispor as coisas que precisam ser dispostas com lucidez, ponderação e respeito mútuo. Então, depois que você sofreu a sua dor, se deu o direito, olha que interessante, nós chegamos a 45, nós somos 40. Algumas pessoas, hipótese agora, ao ouvirem aquilo que eu falei, doeu tanto que tiveram que sair. E eu fico muito feliz, sabe por quê? Levaram consigo a informação que precisava. Agora elas vão trabalhar. Muitas vezes na vida da gente, a gente não suporta ouvir mais, porque a gente ouviu até onde dava conta. E a gente sai, trabalha, se refaz e volta para o conhecimento. Bonito isso, né, gente? Então, o que Bert Hellig vai comentar? Você precisa tratar do que merece ser tratado. Então, nessa relação, o que está precisando ser visto? Nesse término, o que precisa ser visto? Eu, como mulher, eu, como homem, diante dessa relação que terminou, o que é que eu preciso dar conta? Como é que o outro vai ser para mim de agora em diante? O que foi que ele fez? Como é que eu vou reconhecer o outro na minha vida? E como eu vou me reconhecer nessa relação que acabou? E na próxima que virá? Então merece ser tratado, tem filhos, tem bens, tem serviços, tem fama, tem poder. Como é que vocês vão fazer com isso tudo que foi construído? E como é que vocês vão colocar tudo de um jeito com lucidez? Lucidez quer dizer que não há loucura, que não há insensatez, que não se fazem as coisas meia boca, pelas coxas. Se pensa, se reflete, se decide. Lembre-se de que isso tudo é com dor. Com ponderação. Sem grito, sem violência, sem ser para mim mais do que para você, sem ser para você mais do que para mim. E com respeito. E aqui, gente, mas ele me traiu, ela me traiu. Ele não fez o que eu imaginava. Ela não correspondeu às minhas expectativas. O que quer que seja que tenha acontecido, lembre-se, esse ser humano foi a sua escolha por muito tempo. Esse ser humano foi a pessoa que você amou por muito tempo. Ou por pouco tempo. Mas foi a sua escolha. Coloque-se inteiro, então. Seja adulto a ponto de reconhecer, eu escolhi, achando que eu queria acertar. Eu escolhi, querendo acertar. Eu escolhi e acertei por um tempo. Depois parou. Vamos pensar numa crença limitante, né? Porque muitas vezes a gente fica chateado de ter terminado, porque a gente achou que seria para sempre. Aí vamos pensar naquelas historinhas que nós ouvíamos, né? Era uma vez, felizes para sempre. Eu sou muito mais Vinícius quando fala que seja eterno enquanto dure. E, gente, vamos falar de uma coisa histórica, né? Há 200 anos atrás, o povo vivia 30 anos. Ficar casado dos 20 aos 30 era fácil, né? Agora a gente vive 90. Você casa, vai ficar a vida inteira com a mesma pessoa, querendo que tudo dê certo o tempo inteiro. Nem sempre é possível, né? Escutem só o que fala Bert Hellig, ainda especificamente sobre um casamento. Em regra, o casamento não se desfaz porque um parceiro é culpado e o outro inocente. Mas porque um deles está assoberbado com problemas da sua família de origem, ou ambos caminham em direções opostas. Ou seja, o quanto nós terminamos relações porque a gente achou que uma pessoa ia estar ali conosco. E essa pessoa não conseguiu ficar conosco porque estava preso nos seus emaranhados dos seus ancestrais e não conseguiu resolver. Ou, num determinado momento da vida, olhavam para o mesmo ponto, queriam a mesma coisa. Eram pessoas que a gente pode pensar assim, sonhavam os mesmos sonhos, que tinham as mesmas expectativas. É aquela coisa do início gostoso de namoro. Nossa, estamos pensando a mesma coisa. Ai, que delícia. Nossa, Gisele, você não imagina. Eu escuto isso muito. Gisele, eu mal termino de falar, ele termina a minha frase. Gisele, ela lê os meus pensamentos. Olha os dois olhando para a mesma direção. E aí eu volto a falar, se você ainda não teve uma fase de paixão na vida, bem, corre atrás porque vale a pena. Vale muito a pena a paixão, né? Quando chega então no ponto em que há uma separação dolorosa, eu preciso reconhecer, será que eu estou presa nas historinhas dos meus familiares? Ou será que o outro está preso nas historinhas dos familiares dele? Isso vale a pena. Ou dela, vale a pena refletir.
Aí a gente faz algo extremamente comum nas separações, seja de namoro, seja com uma amante, seja um término num divórcio, uma separação que seja. A gente elege um bode expiatório. A gente tem que culpar alguém. E aqui, normalmente, as amantes são as culpadas. Existindo ou não amantes, para que algo termine, para que uma relação termine, se um terceiro já foi colocado na relação, já não era um casamento de dois, já tinha algum problema aí. Já tinha alguma coisa que não se encaixava. Normalmente de forma inconsciente, tá, gente? Não é uma escolha consciente. Por favor, Gisele Miranda não é a pessoa que vai falar só de o que eu vejo aí na internet. Pensa positivo que tudo vai dar certo. Ah, uma ova. Quantas vezes a gente pensa positivo e o negócio não dá certo? Não é só uma questão da gente pensar positivo. É uma questão da gente se conhecer, se descobrir, estar nesse mundo, conhecer a biografia dos seus ancestrais, seus traumas, suas crenças. É uma questão de você evoluir. E aí, como consequência, você vai pensar positivo. Pensar positivo não é o passo número 1. Muitas vezes é o resultado de uma operação sentimental, afetiva, energética, de um esforço enorme, tá? Então, muito do que eu falo para vocês, e eu falo isso até com medo agora, vocês acreditam? Dei minha opinião verdadeira e fiquei com medo. Gratidão pelos coraçõezinhos. Sinal que tem gente sensata junto comigo, né? Quando Bert Hellinger vai falar do bode expiatório, olha o que ele traz. Você precisa incriminar alguém, a amante, a mãe, o pai, alguém do serviço. Cria essa ilusão de que algo diferente poderia ter acontecido, ou ter sido feito, ou de que um comportamento novo salvaria o casamento. Olha aqui que ele traz, gente. Se eu, então, consigo culpar alguém pelo término do relacionamento, eu continuo numa ilusão, achando que se eu tivesse, se ela tivesse, se ele tivesse, se aquilo fosse possível, se aquilo tivesse acontecido, nós estaríamos juntos até agora. Gente, olha que dor. E essa dor, Bert Hellinger vai falar que a gravidade e a profundidade da situação do término é ignorada. Prestem atenção. Estou olhando aqui, vamos supor, aqui eu tenho a gravidade, a profundidade do problema. Combinado? Uma coisa rasa aqui para eu poder explicar. Suponhamos que eu tenha, vou fazer barulho, gente. Suponhamos que eu tenha aqui algo raso. Quando eu, então, busco incriminar alguém, ou eu busco saber assim, não, olha só, se eu tivesse feito algo diferente, se tivesse acontecido alguma coisa diferente, se eu tivesse me comportado de uma forma diferente, teria salvo o casamento. Eu estou no raso. Quando eu entendo, fiz tudo o que eu podia, ele ou ela fez tudo o que podia, nós tentamos, cada um do seu jeito, com seus erros e acertos, o que eu faço? Eu olho a gravidade. É como se isso estivesse dentro disso e eu conseguisse ver o todo, ver a profundidade, ver a gravidade, acompanhar com uma dor lancinante tudo aquilo que foi, tudo aquilo que não foi. Ok? Entenderam até aí? Preciso trazer para vocês algo que eu fiz uma anotação importante. A trajetória do adeus. Foi esse o título que eu dei 10 minutinhos antes de eu começar essa live com vocês. Toda vez que um relacionamento termina, eu preciso obrigatoriamente ter uma trajetória para eu conseguir dizer adeus e não só até logo, né? Aonde? Para a pessoa de verdade? Não, no meu coração. Qual é a trajetória? Primeiro, você precisa se despedir do que foi, do vivido, do jeitinho que foi, como foi. Despeça-se daquilo tudo que você viveu. A primeira despedida. Vou colocar isso como dica amanhã no próprio Insta, no feed do Insta, tá bom? Toda vez que eu terminar uma live, eu vou fazer diquinhas, que são diconas, na minha opinião, e vou colocar escrito. Por quê? Porque eu acho que quando a gente escreve, a gente tem outro significante na vida e às vezes vocês vão querer compartilhar com as pessoas, tá bom? E se eu não tiver contemplado a dica que eu vou dando, se eu não escrever, lembra que a live vai estar salva no YouTube, além do próprio Instagram, você pode ir lá e pesquisar. Tá bom? Se alguém precisar de alguma coisa, manda uma mensagem no telefone. Então, primeira despedida do que foi vivido. Fácil ou difícil? Ah, difícil pra caramba, porque você tem que lembrar a história toda.
Você tem que lembrar quando você se apaixonou, porque ficaram juntos, os sonhos construídos, as noites gostosas e vividas, as noites, os dias gostosos. Lembrar disso tudo, se despedir, de falar gratidão. Eu penso, gente, com relação a isso, é como se fossem caixinhas de presente. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A segunda despedida, do que não foi vivido, daquilo que você sonhou, que você viveria. Nós íamos ter um filho, nós íamos construir uma casa, nós íamos viajar juntos. Nós estávamos planejando esse é o não vivido. Despeça-se do sonho que você teve que não foi possível ser vivido. Terceiro ponto. Despeça-se do que poderia ter sido aquilo que eu falei para vocês agora há pouco da ilusão. Nossa, se eu tivesse feito desse jeito, se ele ou ela tivesse feito daquela outra forma, daquilo que a gente tem como uma tábua de salvação. No último minuto, despeça-se. Então é assim, ó. Vou colocar assim para vocês, ó. Despeça-se do que foi vivido. Despeça-se do que não foi vivido. Despeça-se do que poderia ter sido. Ok? Ok? Essas caixinhas são mandalas que às vezes eu vou colorindo quando eu atendo algum paciente que precisa falar muito, eu preciso ouvir muito tempo. A pessoa que é hiperativa, então o paciente me acolhe, me aceita, eu falo, eu vou só colorir, mas eu estou te ouvindo. E aí eu vou colorindo, depois enfeito as caixinhas do filho da escola. Do que foi vivido como um presente. Coloca tudo aqui dentro. O que você viveu, o que foi bom. Do que não foi vivido. Dos sonhos que você teve não foi possível ser realizado. Do que poderia ter sido. E aí você coloca isso tudo embrulhadinho, como se fosse um presente. 3 presentes da sua alma são meus. O que eu vivi é meu. O que eu não vivi é meu. O que eu poderia ter vivido também é meu. Aí sabe o que você faz? Não embola e joga fora. Você pega uma caixinha maior no seu coração. Eu não vou pegar agora, só vou fazer barulho, tá? Pega uma caixinha maior, coloca lá dentro. Guarda. Enfeita a caixinha. Guarda lá no cantinho da sua alma e diz, são meus tesouros. Meus tesouros dessa relação que eu vivi. Eu vou levar para sempre comigo. São meus tesouros. E aí, a sensação que você tem depois é... Ai... E aí vai ser possível, talvez pela primeira vez na sua vida, você guardar uma lembrança, uma história maravilhosa como a mais especial e você se despedir realmente da pessoa. E aí você fica livre, com originalidade, com gratidão e com leveza, para você permitir que o amor flua de novo na sua vida. E quando você faz isso, meu querido, minha querida, você está fazendo isso pela sua geração e pelas gerações seguintes? Mas não só isso, você está fazendo isso tudo e essa conquista reverbera em todos os seus ancestrais que não foram felizes no amor. Olha que bonito! Faz todo sentido nós sermos pertencentes a um núcleo familiar nesse momento. Faz ou não faz, gente? Ai, estou encantada com essa fala de Bert Hellick. Estou mesmo. Agora eu vou falar dos términos que não acontecem, tá bom? Muitos términos que deveriam acontecer não acontecem em função de dependência e codependência. Ou seja, tem pessoas que não desejariam mais estar naquela relação, mas não dão conta de sair. Aí a gente entra num outro âmbito dos relacionamentos humanos, que são relacionamentos em que eu só existo para o outro, eu só existo com o outro. São relacionamentos em que o término de fato não acontece e que a angústia aumenta. Nunca se chega na dor lancinante do término, mas também nunca se caminha para que aquele relacionamento se torne algo superior ao que se deseja. Ou se torne algo de acordo com o desejo, ou se torne algo superior, vamos falar assim, maior do que a realidade atual. Quando tem dependência e codependência, tem vínculo? Tem, mas tem algo que está adoecido e que precisa ser olhado para ser curado, ok? Deixa-me ver aqui na minha cola o que mais eu posso trazer para vocês. Já são 21h14. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, tá bom? O que é uma separação madura?
é a gente perceber que não há mais de um porquê ficarmos juntos. É a gente olhar a relação e pensar, estamos olhando para o mesmo lugar? Queremos as mesmas coisas? Temos os mesmos sonhos? Faz sentido eu construir algo ao seu lado? Ou a minha mudança foi tão grande e tão diferente da sua, que também pode ter sido grande e diferente da minha, que não justifica mais continuarmos sendo um casal? Entendem? Será que além da relação sexual, existe em nós algo que não seja físico e que vá justificar a continuação dessa união? Ou será que é muito mais fácil que sejamos honestos um com o outro e cada um possa se dar o direito de recomeçar, de ser feliz, de ser leve, de construir novamente algo que é importante? Essa constatação, a gente vai pensar que vai exigir grandes tarefas e vai exigir também que a gente recomece sem que a gente se esqueça por onde a gente passou. Uma pessoa é feliz quando ela recomeça com gratidão. Ela nunca se esquece do que ela viveu, ok? Mas tem algo aí que eu preciso chamar a atenção de vocês, que é o seguinte. Quando eu me proponho a uma separação e quando eu trabalho, eu indivíduo, tá, gente? Quando eu trabalho a separação no meu coração, e normalmente isso acontece quando há um desenvolvimento psíquico e emocional muito grande por parte de uma das pessoas, existem casos, não são todos, em que quem decide se separar avisa a outra parte. Vai avisando com palavras, com conversas, com atos, buscando ajuda profissional, mas tem uma parte que está resistente, está inflexível diante da mudança. E isso faz com que num relacionamento, quando os dois, porque, gente, casal é diferente de pai, mãe e filho, ok? A gente vai ver, principalmente em Bert Hellinger, a questão da hierarquia. Os pais estão acima, os filhos estão sempre abaixo. Se inverte, a gente tem adoecimento. Casal, não. Casal, a gente vai ter sempre uma igualdade. Mas é uma igualdade assim, ó, ok? Um é melhor do que o outro é melhor do que um. Vamos aprender, mas está sempre como se fosse numa mesma faixa de convívio, de amorosidade, né? Quando eu tenho ali nesse casal um que começa a evoluir muito, normalmente eu vejo isso quando se envolvem com teorias filosóficas, teorias religiosas, quando a pessoa estuda muito, às vezes a pessoa tinha só o ensino médio e ela entra numa faculdade, isso amplia a consciência dela, ou quando ela é uma buscadora nata, e como buscadora nata, ela está sempre em busca de algo que vá ter sentido para ela, e a outra parte está quietinha, está no quentinho, a outra parte não quer se movimentar. E aí, como essa pessoa quer uma autorrealização no amor, então ela vai honrar os filhos, vai respeitar, né? Mas chega no momento que ela fala, não é isso que eu quero, não é esse o meu projeto amoroso, ela vai propor a separação para essa outra parte. Quando a gente tem isso, a parte que não evoluiu, não aceita. Briga, dá chilique, dá pirraça, se vinga, dá trabalho. Usa os filhos contra o outro, fala mal, principalmente em cidade grande, fala mentira do outro. É horrível isso. Por quê? Oi? Cidade pequena, o que eu falei? Cidade pequena, gente, falei errado, o marido chamou atenção, gratidão, amor. Cidade pequena, porque cidade grande, a gente... É porque eu tô cansada, gente, quando eu tô cansada, a minha memória começa a falhar, sabe? É natural. Eu tive burnout há uns anos atrás, ainda tem uma sequelinha aqui na pessoa. Mas a gente com a ajuda segue, né? Gratidão. Então vamos lá. Cidade pequena, as pessoas falam muito mal umas das outras, nem todas, né? Tem muita gente muito boa em cidade pequena. Mas como socialmente as pessoas são mais pertinho, mais próximas umas das outras, e aí aquela parte que ficou chateada, que não queria a separação, por N motivos, difama a outra. E aí a gente vai ter uma postura bem dolorosa por parte daquela pessoa que queria se separar, mas daquele também que não queria. Aí o que a gente vai encontrar? Essa pessoa precisa fazer toda essa trajetória do adeus e permitir que o outro continue no seu lugar, que o outro tenha o seu tempo de evolução.
que outro tenha o seu tempo de constatação de que não é mais necessário, de que já não se faz tão satisfatória assim a relação, tá bom? Vou dar uma pausa rapidinha no que eu ainda preciso explicar, porque chegou uma pergunta, tá? Gisele, por favor, comente sobre o desejo da morte do outro após o término de um relacionamento. Ah, isso é top, não é? Quem aqui nunca se separou, sofreu pra caramba e desejou que o outro tivesse morrido? Vamos falar disso? Bom, vamos falar de desejo de morte, né? Quando eu penso que o outro me fez muito mal, que o outro é culpado pela minha separação, psiquicamente eu não preciso trabalhar aquilo que eu contei para vocês, ó, a morte do vivido, a morte do que não foi vivido, do que poderia ter sido. Então é uma espécie de morte psíquica. Quando psicologicamente nós não estamos muito preparados para isso e nós não chegamos ainda na percepção psicológica de que tudo foi um presente, de que isso tudo faz parte da nossa vida, nós condensamos a nossa raiva, o nosso ódio, culpamos alguém, queremos que essa pessoa suma da face da terra. E aí, muitas vezes, inconscientemente, a gente entende que para a pessoa sumir é só ela morrendo. E aí, num determinado momento, a gente fala, mas fulano podia tanto morrer. Ainda mais agora em pandemia, hein? Vocês já imaginaram o tanto de desejo de que os outros morram de corona? E a gente ainda pensa numa morte que a gente não vai se sentir culpado. Quem está nesse processo, né? É uma morte que, não é um assassinato. A não ser que tenha muita raiva, né? Mas é assim, e muito ódio aí, né? Aí vai ser algo mais de uma pirraça interior. Mas é a necessidade que a gente tem de que aquele sofrimento acabe. Aquela dor chegue ao fim. E aí eu condenso tudo que eu vivi de dor, de sofrimento, de não reconhecimento, de não ser visto, de ser violentado psiquicamente, emocionalmente. Eu não consigo entender que eu sou parte ativa nisso. Gente, relacionamento é 50-50, mas tem momentos das nossas vidas em que a gente acha que o outro tem 80% e a gente tem 20%. Porque a gente não consegue ver com clareza e nitidez sempre. Então a gente pensa toda a nossa dor e a gente personifica no outro, como se esse outro fosse o culpado pela nossa dor e pelo nosso sofrimento. E a gente esquece tudo de bom que a gente viveu, a gente esquece o momento de paixão, o momento de construção de sonhos, e a gente quer apenas que essa pessoa desapareça numa ilusão de que a nossa dor vai desaparecer junto, de que o nosso sofrimento vai desaparecer junto. Eu já atendi pessoas que se separaram e a outra parte morreu. Eu vou contar para vocês. Não funcionou, não. Não funciona. Porque muitas vezes, sempre, a gente precisa do significante. A gente precisa chegar nesse patamar que eu contei para vocês, da trajetória do adeus e de um recomeço com gratidão e com fé e se libertando daquilo que foi vivido e não só isso, libertando o outro daquilo que ele não deu conta. O Ho'oponopono ajuda muito nessas fases, né? E tem uma outra questão, é quando eu quero morrer. Nossa, eu estou sofrendo tanto que eu preferia morrer a estar passando por isso. Porque realmente, internamente, aquilo que a gente vive é uma dor de morte. Morte daquilo que eu já falei, do vivido, do que não foi vivido, do que poderia ter sido feito. E é morte real, é morte do corpo doer, como se um trator tivesse passado em cima de mim. É morte e uma tristeza profunda de nada ter sentido, cor, sabor. E faz parte do processo da reconstrução psíquica passar, eu vou chamar aí dessa morte, a dor lacinante que Bert Helling coloca. Espero ter realizado aí, contemplado a pergunta, tá? Se eu não fui clara, por favor, me chamem atenção, tá bom? Deixe-me ver. Gente, vocês acreditam que eu ainda tenho tanto de coisa para falar com vocês? Brincadeira. Vamos entender que todo término é uma ruptura, e aí a gente vai entender ruptura assim. Imagina um tecido novinho, uma roupa de linho que você tenha comprado, que seja especialíssima para você, e no determinado momento algo aconteceu que ela rasgou. E ela não estava podre. É nesse sentido que a gente fala de ruptura.
E essa ruptura, ela precisa ser costurada depois dentro da pessoa. Toda separação é vivida como uma quebra, como uma ruptura. Daí a sensação de esfacelamento, de estarmos em pedaços, de estarmos devastados por uma separação. Ok? Vou chamar aqui a atenção de todos nós que estamos num relacionamento, tá? Armadilhas. O que é isso? Não quero ficar junto com essa pessoa. Ela não me satisfaz, não estou feliz, meu coração já coloca para mim a verdade da separação, mas eu não vou me separar, por quê? Primeiro, acomodação. Eu estou num quentinho da minha casa, eu tenho alguém perto de mim. Nossa, o que eu já ouvi nesses anos de clínica. Gisele, eu não vou me separar porque eu não dou conta de mim sozinho, sozinha depois. Não dou conta da solidão. Eu prefiro uma relação ruim do que eu ter que me haver comigo mesmo, comigo mesmo. Gente, é muita dor, não é? E é dor consigo, e eu vou dizer assim, o outro não é vítima, mas você se coloca numa posição de não permitir que o outro cresça. Mas o outro também não quer crescer. Então, são as parcerias. Ter alguém é importante, mas se ter é mais importante ainda. Se você, então, não quer se separar, porque você acha que não vai dar conta da sua solidão, comece a trabalhar a sua subjetividade, a sua individualidade dentro da relação. E quando isso acontece, queridos e queridas, às vezes a relação melhora tanto que a vontade de separar vai embora, vocês acreditam? Ou, se a vontade de se separar não for embora, vai ser um relacionamento que vai ter término, mas vai ter uma possibilidade de recomeço para os dois, tá bom? Como é que eu vou fazer para me relacionar depois? Eu não sei me relacionar. Como é que eu vou fazer para entrar nos aplicativos da vida depois? Eu atendi há poucos dias um paciente que ele foi muito claro para mim, falou, Gisele, eu não dou conta desse mundo. Se eu for ficar sozinho, eu não estou afim de ir para as baladas encontrar uma pessoa. Mas não justifica continuar com alguém porque você não quer ou você não se enquadra no modo como a sociedade ensina que você precisa flertar e namorar. Você pode ser aquela pessoa mais lindamente cafona possível. Aquela pessoa que manda flores, que acredita primeiro na amizade, que vai se relacionar com alguém não por aplicativos, mas olho no olho. Ou aquela pessoa religiosa que põe aos pés da cruz o desejo de que alguém muito especial apareça. Você pode sim se separar e se dar o direito de, do seu jeito, com a sua originalidade, atrair alguém especial para você. Ok? Apego aos filhos. Outro motivo para as pessoas que já sabem que querem se separar, não se separem. Apego à casa. E aqui, prestem atenção nisso. Apego à família do cônjuge. Vocês acreditam que isso existe? Tantão, amados. Não é aquela pessoa com quem se está casado ou casada que a união, por quem a união é mantida? É pelo pai dele, pelo pai dela, pela irmã, pelo irmão, cunhado. Nada incestuoso. É como se eu faço tão parte da família do outro que se eu termino com esse outro, eu vou deixar de fazer parte dessa família. E vai mesmo. E eu não vou dar conta. Então eu pago o preço de continuar com essa pessoa para ter a família dela comigo. Gente, isso não é, digamos assim, alguém comentou, estou nessa fase, quero me separar, tá difícil de colocar um fim. Eu entendo, viu? Eu te entendo. Faz parte do processo. E eu desejo que essas lives te ajudem, tá bom? Desejo que você encontre o seu caminho. Quando a gente coloca que a gente tem necessidade da família do outro, é onde a gente existe. E abrir mão desse outro, e abrir mão, então, da necessidade da família do outro, é muito complicado. Essa pessoa não é má, essa pessoa está sofrendo. Essa pessoa só encontrou um lugar na vida nesse outro clã, porque tem algum problema com o clã dele. Lá ele não é aceito, lá ele não tem lugar. Para lá ele não dá conta de voltar. Para lá ele tem que reconstruir relações que ele acha que não vai dar conta. Vocês entendem isso?
Então, nessa situação, o que, que vale a pena? Se o apego é aos filhos, trabalhe então uma relação com os filhos sem que o cônjuge esteja perto. Tenha um momento só com os filhos, intensifique a relação e permita que esse cônjuge faça a mesma coisa. E trabalhe na sua mente, não vou deixar de ser pai ou deixar de ser mãe, mas vai ser diferente? Vai. Pouco ou muito? Muito. Muito diferente. Mas diferente não quer dizer ruim, diferente quer dizer diferente. Se o apego é na família do cônjuge, né? Peraí, ou do namorado ou da namorada, o que está errado na minha família de origem? O que está acontecendo na minha família de origem que eu estou precisando novamente retroceder, não estou dando conta. Retroceder no sentido de me alimentar mais assiduamente. Então eu preciso cuidar. Cuide enquanto você está na relação. Porque se depois você resolver que vai sair, você tem para onde voltar. Ok? Gente, se cair a live, eu entro de novo porque eu preciso terminar esse assunto hoje, tá bom? Não quero esse assunto de novo na semana que vem, não, tá? Semana que vem eu quero falar de outras coisas, que vocês vão me ajudar a decidir através das enquetes da semana, tá? Outra pegadinha pra gente não se separar, prejuízo financeiro. Claro, e ó, não é só rico que evita separação por prejuízo financeiro, não, pobre também, porque é o sentimento. Ué, vou separar minhas panelas? Meu sofá novo? A Carla até riu aqui do meu lado, mas é verdade. Vou separar minhas panelas Tramontina, que eu custei tanto para comprar. Vou ter que dividir o sofá. Vamos ter que vender a casa, que vale 300 mil, para eu ir para uma de 150 e ele uma de 150, ou uma que vale 100. Ou vou ter que partir o barracão no meio. Gente, isso tudo existe. Né? Agora, os ricos, não, casei em separação total de bens. Nossa, vou ter que dividir minha fortuna agora com ele ou com ela? Não, não vou, continuo casado. Apego ao dinheiro. Continuo casado, mas eu não vou abrir mão disso que eu tenho, que eu construí, de forma alguma. E continuo no relacionamento. Aqui a gente vai ver uma escravidão terrível, terrível. Porque o dinheiro nunca vai dar aquilo que o amor pode conferir à alma humana. E a gente se ilude de que é possível. Né? Relacionamentos medíocres, né? Por não querer resolver questões também de fama e de status. Se eu deixar de ser a esposa de, se eu deixar de ser a namorada de, se eu deixar de ser marido de, se eu deixar de ser o namorado de, eu vou perder tanto que eu não estou afim. Eu preciso desse lugar que o outro me confere. Eu não existo como ser humano sem esses lugares. Interessante, não é? E ainda existe outros apegos, mais 2. Primeiro, tem mais, tá? Mas eu consegui separar só esses. Primeiro, apego aos amigos. Como assim, Gisele? Temos 10 amigos, eu sei que os amigos vão tomar partido. Então eu tenho um amigo muito querido, que se eu me separar da minha esposa ou do meu marido, o amigo vai ficar do lado dele ou do lado dela. Essa amizade para mim, esse amor pela amizade, não amor homoafetivo, mas esse amor por essa pessoa é tão importante que eu prefiro continuar casado para ter esse amigo, essa amiga. Vocês acreditam que isso existe, gente? Existe, é verdade. O outro apego agora. Nossa, esse é terrível. Eu não vou me separar porque eu não quero que o outro sofra. Tadinho do outro, ele vai sofrer tanto, ela vai sofrer tanto. Como é que ela vai viver sem mim? Olha a superioridade. Como se você fosse capaz de autorizar ou não que o outro te culpe. E como se você fosse incapaz de suportar as consequências da separação. E aí você se anula e fica no casamento, ou no namoro, ou na relação, porque você não quer aguentar a culpa de ver o outro sofrendo. Como se você deliberadamente quisesse fazer o outro sofrer. Nessa questão, queridos, vai uma dica super importante. Imagine como essa pessoa estará se ela der conta de tudo aquilo que é dela 2 anos depois. Se ela tiver alguém que a ame de verdade. E se ela estiver sozinha, mais feliz? E aí vou trazer exemplos claros para vocês. E se essa pessoa daqui a 2 anos tiver feito a faculdade que ela sonhava fazer, mas ela nunca teve coragem de fazer? Ou se essa pessoa pôs um mochilão nas costas e foi embora ganhar a vida? Ou se essa pessoa aprendeu que ela não precisava ser dependente de você financeiramente, mas foi atrás de um trabalho, de um emprego? O quanto essa pessoa vai ter crescido?
Então a gente precisa aprender a desejar bem ao outro. E quando a gente se sente culpado pela dor do outro, a gente está se colocando superior. Portanto, isso já não é mais um casamento. Alguém está no lugar de pai ou de mãe. Ou de alguém maior. Tá bom? Mas eu preciso trazer para vocês uma outra coisa que é muito importante, que gera culpa de muita gente. Eu vou chamar aqui de relacionamentos ponte. O que é isso? Muitas mulheres terminam as suas relações e começam novos relacionamentos. E aí a primeira coisa que eu falo é: você está tomando cuidado para não engravidar? Porque não está na hora. Você está tomando cuidado para você não ter um filho agora? Se cuide. E cuidado aqui para mim não é pílula do dia seguinte, tá? É o preservativo, é o anticoncepcional, ou coloca DIU, ok? Por quê? Muitas pessoas, quando terminam uma relação, estão tão fragilizadas, estão tão fragmentadas, tão sofridas, que elas não dão conta de irem para uma relação superior, bonita, gostosa, apaixonante logo de cara. Mas também não conseguem ficar sozinhos ou sozinhas. Existem pessoas, e aí vou ser muito sincero, eu já ouvi muitos homens e mulheres dizendo assim: você sabe para que eu tinha que me relacionar, Gisele? Para eu sentir que eu era desejante e para eu sentir que eu era desejado por alguém. E eu me relacionei para saber que eu sei me relacionar sexualmente e eu me permiti prazer. E muitas são as mulheres que eu escuto assim, muitas mesmo: Gisele, ele foi meu primeiro homem. Eu queria saber se eu daria conta disso com outros homens, de me permitir ter prazer e de dar prazer. Gente, está tudo normal, está tudo bem. Só que nessa confusão toda, né? E muitos homens eram: Gisele, eu fui fiel, e aquela mulher já estava tão fria comigo, não conseguia mais estar inteira comigo na cama. Eu tinha tantos desejos de tantas coisas que eu arrumei essa agora que me supre, que me dá aquilo que eu preciso. Mas essas relações, por que eu chamo de relacionamentos ponte? Porque ainda não fez a trajetória do adeus, ainda não deu conta da inteireza, ainda não deu conta da originalidade, de olhar para um futuro carregando tudo aquilo que foi vivido com gratidão e com leveza. Então quer o desejo, tem o desejo, quer o envolvimento, mas não dá conta de algo ainda maduro. Um relacionamento ponte pode viver um relacionamento permanente depois? Pode, mas na maioria das vezes não vira não. Tá bom? Porque se escolhe, se atrai até vibracionalmente pessoas que também estão precisando de relacionamentos com pessoas indisponíveis, 100%, com pessoas parcialmente disponíveis, e são normalmente pessoas que estão atraindo relacionamentos passageiros. Tá vendo a sintonia? A gente sempre atrai o que a gente está precisando mesmo, né? Então, cuidado com isso, queridos, porque podem gerar sofrimentos, né, de muitas pessoas, e pode gerar também sofrimento de você, tá bom? Alguma outra pergunta, queridos? Vou só dar uma última repassadinha. Eu acho que a gente podia, se vocês quisessem, claro, a gente podia conversar numa live. O que a gente pode fazer para um relacionamento dar certo, né, gente? Porque a gente está precisando também saber disso, né? Agora a gente já sabe o que dá errado. A gente também está precisando saber o que fazer para dar certo, né? Tem um texto de uma psicanalista, não gravei o nome dela, me perdoe, ela diz assim: talvez a rapidez com que a dissolução da conjugalidade se dá na atualidade não seja acompanhada na mesma proporção pela subjetividade. O que ela está tentando dizer? As separações são rápidas no exterior, mas dentro de mim precisa de um tempo para que isso possa realmente encontrar lugar e encontrar soluções. Tá bom? Amores, acho que eu falei tudo o que eu queria. A única coisa que eu não trouxe de uma forma profunda é quando se tem filhos, e eu acho que isso é tema mesmo para uma outra live. Quero que vocês guardem nos corações de vocês, saiam sempre de uma relação de forma amorosa e honrosa, com amor e com honra, pelo que foi vivido, por vocês mesmos e por tudo aquilo que o outro, e por tudo aquilo que a família do outro representou para você. Quando você escolheu aquela pessoa, tinham vários porquês da escolha, que depois podem ter perdido a graciosidade, a cor,
até a justificativa, mas no início tinha. Respeitem o início da história. E outra coisa importante, nossa, ainda bem que eu vou falar isso antes da gente terminar. Se houve contrato de eternidade, desfaça. Não deixe rastro magnético. Como assim, Gisele? Para quem é católico ou para quem é evangélico e houve um momento na igreja em que você deu a sua palavra de honra, de que ia amar, respeitar, ser fiel, até que a morte separasse ou até o fim dos dias, ou para quem não se casou e aí foi um namoro, ou morou junto, ou amigou, alguma coisa nesse sentido, mas teve um momento sagrado em que você deu a sua palavra. Atentem, às vezes a palavra é dada e ela não sai da boca para fora, é o coração, tá? Aqui, naquele momento você disse, eu vou ser sua, eu vou ser seu para sempre. Eu quero isso para sempre, porque estava tão bom, estava tão gostoso, que naquele momento você realmente desejaria que fosse para sempre, e desejou. Só que como tudo aconteceu e terminou, volte no tempo, no momento sagrado para o seu coração. Volte no tempo, no momento de reflexão. E diga para aquela pessoa que você foi, está tudo bem, vai ter data para acabar e você vai poder recomeçar. O eu de hoje diz para o eu de ontem. E ainda precisa dizer para a pessoa para quem você deu a sua palavra, isso que eu estou dizendo para você agora e que eu estou colocando como eterno, precisará ter uma data para acabar. Qual é a data, Gisele? A data em que você vai estar fazendo. Então, se alguém está me ouvindo hoje e está decidido a fazer isso hoje, qual que é a data do término? Dia 10 de março de 2021. Estão entendendo? Gisele, mas se eu fizer não sentir nada. Repita. Gisele, mas se eu fizer... Repita. Vai em solo sagrado. Repita, faça. Se não conseguir, procure um bom terapeuta vibracional para te ajudar. Visualização criativa, barra de Access. Alguma outra técnica, amor, que possa ajudar? Reiki, com alguns símbolos. Apometria. Meu marido acabou de falar que vocês vão ouvir a voz de Silvio Luiz. Ele está ficando tímido ainda, né? Mas daqui a pouquinho esse povo vai se acostumar e falar para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí um bom profissional, gente, não adianta qualquer um não. Um bom profissional, sua cidade deve ter, você vai conhecer. Se não, a Thay que vai chegar para você. Vai te ajudar a voltar no tempo e desfazer esse contrato. E aí você vai ficar livre, tá bom? Livre para você mesmo. Encerro aqui com essa chave de ouro dessa dica maravilhosa. Ó, beijo de paz profunda no coração de todos vocês. Gratidão por vocês terem ficado comigo até agora. Sabe o que está me deixando feliz? É que a mesma quantidade que entra é a mesma quantidade que termina. Isso quer dizer que vocês estão compreendendo. E ó, misericórdia, fiz até pacto. A gente faz mesmo, é verdade. A gente faz pacto com as pessoas. E aí a gente tem que desfazer o pacto. Mas o que aconteceu? Tá cheio de perguntas agora. Agora eu vou responder as perguntas. Vocês não estão passando as perguntas, não. Ai, minha professora Sheila querida falou finalizar ciclos, lindo. Sheila, beijo. Isso mesmo, finalizar ciclo. Tamila, também te amo, muito. E quando um dos cônjuges já faleceu, alguém perguntou, gente, presta atenção, a pessoa morreu, mas a energia dela, primeiro que o espírito está vivo, tá? A alma, o espírito, não que você quiser dar, está vivo. Primeira informação. Segundo, você não vai voltar e se encontrar com o espírito da pessoa, não é essa a intenção. A intenção é que você retorne no campo informacional genético do momento, do acordo, do contrato, do pacto, e aí você desfaça. Você está entendendo? A questão aí não é espírito com espírito, não é uma vocação, uma reunião mediúnica, não. É aquela informação que está guardada na sua alma. E essa informação, mesmo que o cônjuge tenha já falecido, vai chegar para ele se ele estiver aberto. Se ele for um espírito evoluído, ele já desfez a obra. Se ele não for, a informação chega. Mas você também vai ter feito essa despedida. Tá? Gente, e aí vale a pena. Não é porque o cônjuge faleceu que a pessoa terminou o casamento. Tem gente que continua casado com o morto. E isso é um problema. Tá bom? Isso aí precisa ser visto.
Silvio está me dizendo aqui que não mudamos o passado. Não, o que aconteceu, aconteceu. Nós vamos ressignificar energeticamente, psiquicamente, emocionalmente e frequencialmente. Tá bom? Muitas vezes, gente, existem vários relacionamentos que não dão certo porque você tá preso lá no seu passado. Amores, gratidão por tantos corações maravilhosos. As pessoas dizendo gratidão. Adoro você. Ai, gratidão, Bárbara. Adorei. Bom, gratidão minha. Gente, delícia. Delícia isso tudo. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Fantástico. As pessoas agradecendo. Ah, tá dando para eu acompanhar aqui. Excelente. Eu fico feliz, gente. Sinal que eu tô conseguindo dizer aquilo que vocês precisam ouvir. Mas, Gisele, quando não há mais respeito, não tem jeito mais. Depende. Aí vai a pergunta, né? Por que o respeito acabou? O que aconteceu na história desse relacionamento? E o que você chama de respeito? Qual que é a biografia? Eu acho que vale a pena olhar com carinho, porque muitas vezes não é falta de respeito, às vezes tem uma mágoa muito intensa. Às vezes tem uma incompreensão do que o outro fez ou deixou de fazer. E muitas vezes tem muito amor da parte dos dois, só não estão sabendo fazer dar certo. Então a gente tem que olhar com mais carinho. Eu não gosto dessas coisas clichê, como se fosse bula de remédio, em que as pessoas dizem assim, se tem respeito é sinal que a relação acabou. Peraí, vamos olhar com lupa. Olha com carinho, tá? Não tem como eu te dar uma grande resposta agora, me perdoe, mas olha com mais carinho, tá bom? A Márcia respondeu, nossa, como queria aprender a dar certo. Já está aprendendo, Márcia. Já está me ouvindo, está buscando informações, né? Minha felicidade vale mais do que apego a bens materiais. É isso mesmo, Cleusa, mas até a gente chegar nessa conclusão, né? Difícil. Viver de aparência é verdade. E muita gente só vive de aparência porque não começou ainda a desenvolver-se em outros valores. E a gente não pode culpar ou massacrar essas pessoas. As pessoas que têm uma necessidade da vivência por aparência são pessoas que não se perceberam quão preciosas são e que elas têm muito mais do que aparência para dar. E, gente, aparência é importante nesse mundo? Claro que é. Vou dar um exemplo simples para vocês. Eu garanto que se eu fizesse essa live de qualquer jeito, nós seríamos metade. Se eu não estivesse maquiada, tô loura, vocês viram? Tô louríssima agora. Se o fundo não fosse bonito, nós somos seres humanos carentes do bom e do belo. Então, aparência conta, mas não é tudo. É aí que mora a nossa grande, eu acho, armadilha. A gente precisa sim cuidar da aparência, mas a gente precisa cuidar daquilo que a aparência vai acompanhar. A aparência é a embalagem bonita. Quando a gente compra um presente e vê uma embalagem bonita, não dá vontade até de guardar a caixinha e o papel? Eu guardo e reutilizo. E aí quando você abre o presente é melhor ainda. Nós somos assim, muitas vezes, né? A Denise comentou assim, me faz lembrar o filme Comer, Rezar e Amar, quando a personagem volta na cena do seu casamento e ressignifica que gostaria que tivesse acontecido. Adorei! Gratidão. Quando há violência, nossa, a gente vai precisar falar disso num outro momento, mas eu posso dizer assim sobre a violência, Se há violência num relacionamento, ele está naquele quadro que eu comentei de dependência e codependência, precisa ser olhado com urgência, tá? Não devemos aceitar dependência e codependência, não podemos aceitar violência. E aí eu vou ser muito enfática, né? Precisa se colocar limites. Porque um ato violento oprime o outro a ponto dele não conseguir falar o que pensa e tira dele o direito da conversa, do diálogo, de pensar numa solução e tira dele muitas vezes até a possibilidade de existir. Quando há violência, nós já estamos num relacionamento num grau roxo, nós estamos em onda roxa de Covid, né? É grau roxo de relacionamento. Lei Maria da Penha, em briga de marido e mulher não se mete a colher, não se mete uma ova. Se tem gente apanhando, a gente tem que ir lá assim. É minha irmã, é minha prima, é minha mãe. O que é meu? E a gente precisa cuidar e precisa intervir.
E o agressor precisa ser olhado com respeito e com dignidade, mas com um amor firme. Não, você não casou para isso. Você não está namorando para isso. Você precisa se cuidar porque você está doente. Então precisa sim dessa pessoa acordar para a vida e não aceitar. E aí a gente vai ver baixa autoestima, uma desvalorização. A gente vai ver nas questões das constelações familiares que essa mulher está a serviço de algo muito pesado que não foi resolvido dos seus ancestrais. Faço a sugestão de constelar sim, porque ajuda. Procure a ajuda que tem gratuita e tem paga hoje em dia nesse mundo. E aí, essa mulher ou esse homem que apanha, mais comum é mulher, né, gente? Mas homens também apanham muitas vezes. Mas aí, o que precisa fazer? Ajuda espiritual, de religião mesmo, de um líder importante da sua religião. Ajuda familiar, não só a sua família de origem, mas a família do seu parceiro ou parceira. Um bom amigo e ajuda profissional, precisa. E ó, atente, se tem filhos na história, eles estão pagando preço. E um preço muito alto. Essa mulher ou esse homem que apanha, muito mais a mulher, precisa falar, não. Independente do que eu tenha errado, se for reencarnacionista, independente do que você fez em vidas passadas, independente do que você fez nessa vida, nada justifica esse ato violento. Nada. Eu me lembro de uma paciente que ela apanhava. E aí chegou um dia na vida dela que ela falou, não vou mais aceitar isso. E ela avisou para ele, a próxima vez que você me bater, eu vou te bater também. Gente, foi o jeito que ela conseguiu, tá? Cada um tem que conseguir o próprio jeito. Eu acredito mais no limite, na firmeza, na busca da ajuda, acredito mais na lei. E muitos são os homens que, quando se deparam com a lei, param de bater nas suas mulheres. Porque eles precisam se haver com os policiais, com o juiz, precisam passar vergonha, porque todo mundo fica sabendo o que eles fazem. Você está chamando aí uma lei que é muito mais paterna. Mas o que ela fez? Esse homem veio para batê-la, foi para bater nela uma vez, ela estava com a panela de pressão na mão. Ela meteu a panela de pressão nele. E bateu nele com vontade. Nunca mais ele bateu nela. Pouco tempo depois se separaram. E ela me fala assim, Gisele, não é o que eu faria hoje, mas era o que eu dei conta e eu pus um limite. Eu já vi gente que saiu de casa e eu já vi relacionamentos em que quem batia parou de bater. A partir do momento de que o outro disse, basta. Não aceito. Independente do que esteja acontecendo, basta, não aceito. Não se coloque nesse lugar, querido ou querida. Você é muito mais valioso do que isso. Infinitamente muito mais valioso. Trajetória do adeus faz muito sentido, gratidão, tem Bert Helling nas psicologias. Minhas palavras são um bálsamo. Ai, gente, delícia. Ó, iluminado eu estou tentando ser, não sou ainda não. Acho que consegui contemplar todo mundo, tá bom? Um beijo. Paz profunda nos seus corações. A gente se vê na próxima quarta. Por favor, convidem amigos e familiares. A gente vai decidir o tema durante a semana. Fiquem em paz. Gratidão. Eu pensei em fazer o